Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do Polo Educação e hoje estamos aqui com o professor Wellington Aleixo, que além de professor também é um dos colaboradores aqui da TV Polo. Bem-vindo, Wellington. Opa, é uma honra estar aqui hoje contribuindo, falando de educação, falando dessa área que eu sou apaixonado e principalmente nessa casa que eu amo muito, que é a TV Polo, né? E a gente está aqui somando toda semana estamos aqui somando da melhor forma possível. Wellington, poderia nos contar um pouquinho sobre você? Quais são as áreas da educação que você atua? Opa, perfeito, Vi. Bom, eu sou do eixo, né, que a gente fala, né, do eixo de logística, foi uma das minhas primeiras formações, trabalhei um bom tempo, né, dentro dessa área, fizemos uma imersão na área de trabalho mesmo, transportadora, porto, etc. E dentro dessas áreas mesmo de atuação, transportadora, porto e indústria, eu adquiri essa formação por uma necessidade. Dentro dessa formação de logística, já apareceu a oportunidade de lecionar. Uma escola ali em São Vicente e tal, lecionar, assumir cursos, né, coordenar cursos, aliás, né? E aí depois veio o eixo de administração, que é o segundo eixo. Aí se tornei bacharel em administração, outra paixão também, trabalhei dentro da área também, né? Adquiri experiência e hoje leciono tanto na logística como na administração. E por fim veio uma paixão antiga, eu gosto muito de ler, né? E eu sempre fiz imersões assim históricas. E aí, fazer o quê, né? Lá foi a gente estudar de novo, né? Viramos historiador. Hoje a gente já é formado na área de história há um tempo, estou lecionando também na história, leciono na administração, leciono na área de logística. E ainda por cima, menina, fomos para a área da engenharia, né? A gente fez o quê? O mestrado em engenharia e hoje estou concluindo aí, né? Estamos mais um aninho aí, concluindo o doutorado também em engenharia da produção. Resumindo, uma vida de estudo. Então, em breve também teremos um professor universitário? Opa, já temos. Sou professor universitário, lecionamos em Santos, né? Na Universidade de Santos Rubens Lara, né? Que é a nossa FATEC, né? Leciono lá no curso de portos. E tem até demanda lá para RH, tem demanda para os demais cursos da FATEC, né? Mas só que como a nossa agenda, né, como professor, ela é sempre distribuída, né? Eu leciono em São Vicente, leciono aqui na cidade de Cubatão, leciono em Santos, então chega um determinado momento que a gente tem que fazer algumas opções, né? Porque senão a carga horária não termina conseguindo conciliar. Então hoje a gente só está lá na FATEC, em particular, já cheguei a lecionar também na Unimonte, que hoje é a São Judas também, por um tempo também. Pegava cursos lá no sábado, né, aqueles cursos de extensão de pós deles, ficava o sábado todinho lecionando lá, para as áreas de petróleo e gás, para as áreas também de logística, de comércio exterior. Então é uma vida aí dedicada para a educação, menina. Então, eu acredito que eu estou bem aí na paleta do teu programa, hein? A vida do professor da corrida, hein? Menina, nem fala. O difícil para o docente, né, muitas vezes, é conciliar as diversas unidades dentro da sua agenda de tempo. Porque às vezes eu mesmo, né, eu leciono de manhã, leciono à tarde e leciono à noite. E tudo em cidades diferentes. Tudo cidades diferentes. Lógico que a gente vai administrando tal, né? Para mim que antes vivia no corporativo, trabalhava o dia todo, né? De 2010 ali necessariamente até 2018, que foi quando eu comecei a lecionar, eu conciliava corporativo e educação. Ou seja, saía às vezes, né, diretamente da empresa e ia para o ambiente escolar para lecionar. Era vários mundos diferentes, entrava 4 salas e no outro dia eu já estava em reuniões, estava visitando empresas, às vezes fazia ponte aérea, estava em outro estado, pegava uma ponte aérea correndo para poder conseguir chegar e ainda lecionar. Hoje eu posso dizer que ainda estou no céu, consigo conciliar, né, essa questão dos horários, consigo cuidar da saúde, consigo fazer esse trabalho maravilhoso aqui, né, com a TV Polo, né, a gente renuncia a algumas coisas e vai administrando, mas é desafiador, menino. E como foi que surgiu essa sua paixão pela educação? Muito boa a pergunta, viu? Então, a educação, desde ali do ensino médio, eu sempre admirei muito os professores. Eu olhava o professor, a pessoa do professor, eu tinha um respeito muito grande
E olhava o professor e via assim, meu, caramba, como eu gostaria de ser como esse professor, como essa professora, de conseguir ajudar outras pessoas a entender o mundo, a entender, né, como funcionam as coisas do mundo, né, que era justamente essas aulas mais específicas de ciências humanas, que é onde eu me identificava muito e tal. E eu olhava aqueles professores e eu tinha eles sempre como referência, né? Mas formação superior na minha época era muito difícil, né? Eu deixei esse sonho de lado e aí fui para o mundo corporativo, né? Comecei pelo técnico, fiz o meu ensino médio técnico na área de contabilidade. Entrei, trabalhei até 1 ano e 6 meses no Banco do Brasil, através de prestador de serviço, né? Lá em Santos, no último andar lá. E aí voltei para a indústria e aí comecei na indústria, trabalhando nessa área com formação técnica, aí fui mais uma, fiz um total de 4 formações técnicas. Chegou um momento que a própria indústria, dentro lá, um gestor meu falou, cara, a gente precisa que você seja especialista da área para assumir gestão, então vou te dar a formação superior. Você quer? Você estuda? Cara, eu sou apaixonado por estudar. Me dá aí, que pagando ainda. De graça, vai recusar? Me pagaram na Universidade Paulista 2 anos assim à vista. Eu falei, partiu, vamos estudar. E aí foi a primeira formação superior. Então somos colegas de universidade? Universidade. Na minha engenharia na Universidade Paulista também. E meu jornalismo foi também lá. Olha, que legal. E aí deu certo e começamos a paixão, aquele sonho de criança, começamos a colocar em prática e até hoje estamos aí nessa loucura desde 2010. Né, dentro de sala de aula, multiplicando conhecimento, fazendo a diferença na vida das pessoas. É muito bom, viu? E você não parou? Não parei. Até hoje está estudando ainda? Até hoje, estamos aí no doutorado, né? E de vez em quando parece uma loucura, uma vontade de fazer filosofia, na outra formação que é complementar a história ou geografia, mas aí lá em casa o pessoal me segura e fala, não, chega! Vamos ganhar dinheiro primeiro, para de estudar. Né? Quem só estuda às vezes não ganha dinheiro. Dizem por aí que o professor, né, a situação é complicada mesmo, né? Não é valorizado no Brasil, né? Você às vezes tem que se multiplicar muito para poder conseguir aquilo que o corporativo fornece. Tanto que quando eu saí da 2018, eu fiz uma transição de carreira, inclusive até sou orientador de carreira por causa disso. Eu fiz uma transição de carreira justamente para viver só da educação. Eu tive que dar mais de 10 passos para trás para viver de educação, ou seja, financeiramente. Teve que regredir para poder avançar. Tive que renunciar a bastante benefício, bastante regalia financeira, carro de empresa, às vezes celular de empresa, internet na faixa, computador na faixa, viagens aéreas, tudo pela educação. Realmente, posso dizer para você, eu amo o que faço. Wellington, o papo está muito bom. Opa! Mas acabou o primeiro bloco. Fique aí que voltamos logo com mais esse bate-papo gostoso sobre educação. Fim de semana tá chegando, feriado tá logo ali. Vou voar pegar a estrada e o paraíso descobrir. De paisagem em paisagem, pelas trilhas do país. Mergulhar, lavar minha alma, viajar e ser feliz. Na mata ou no céu, até debaixo d'água. Na vista do hotel, no campo ou na chapada, eu sempre vou achar alguma beleza. Meu Brasil é gigante pela própria natureza. Na areia e no mar, ou numa cachoeira, na fauna e no ar, no verde da bandeira, eu sempre vou achar alguma beleza. Meu Brasil é gigante pela própria natureza. Viaje pelo Brasil, gigante pela própria natureza. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E estamos de volta com mais um bloco do Polo Educação. Wellington, a gente sabe que estamos no mundo tecnológico. Isso ajuda ou atrapalha? Como é que funciona isso na educação? Olha, menina, a educação ela teve que se reinventar a partir, né, de 2020, né, os eventos da pandemia, fez com que os professores todos pudessem, de fato, fazer uma imersão na tecnologia. A começar a utilizar, né, ferramentas, né, para aula online, algo que não era comum. Começaram a usar o Zoom, depois veio o Teams, aí tantas referências ali de conversa diretamente utilizando a tecnologia. E hoje, né, o professor ele se reinventou muito, né? Hoje nós temos vários aplicativos, várias ferramentas de sites que ajudam na educação. Utilizamos todas as referências de tecnologia hoje que você possa imaginar para poder lecionar, tanto em sala de aula
né? O Google se tornou parceiro nosso. A questão do Teams, né, que a gente sabe que é da Microsoft, se tornou parceiro. O Zoom se tornou referência. Os aplicativos, né, que a gente se utiliza para poder fazer as questões, fazer as interações com os alunos, né, fazer aqueles momentos que a gente fala dos quiz, né? A gente usa isso agora com uma facilidade. Para você ter uma ideia, o Kahoot, né, e tantas outras ferramentas, hoje se utiliza para fazer aulas diferenciadas com os alunos. E, lógico, né, você tem um celular. Lógico, a gente percebe o Rio de Janeiro, né, sendo um pouco mais impositivo com o celular, né, na área escolar em particular ali dentro, né, dos primeiros anos de ensino médio, né. Já na nossa realidade aqui em São Paulo, nós utilizamos muito. Né? Desde que seja no consenso, né? Utilizamos muito o celular do próprio aluno. Então, às vezes, ele está ali no celular fazendo uma pesquisa para fazer uma sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa. Ou seja, ele pesquisa, traz aquela pesquisa, a gente contribui com aquela pesquisa e tira daquela pesquisa o conhecimento. Porque a gente fala, né? Quando se fala de tecnologia e o aluno, e até mesmo hoje as pessoas acham, eu não preciso ir para a escola. Eu não preciso ir para a faculdade. Por quê? Eu vou no Google lá, o pai Google fala tudo. Não, hoje em dia, eu percebi que o pessoal, a nova geração não usa o Google, usa o TikTok para pesquisa. É verdade. Porque eles estão com preguiça de ler. TikTok já tá lá, o vídeo pronto, a pessoa só fala, você ouve. Eu fiquei, gente, como assim? Geração Y aí, né? Não, geração Y não. Agora é geração Nutella. Nutella, né? Geração Nutella, né? Ou a gente fala a geração Zap, né? A geração Alpha. Alpha, Zap, né? Que a gente fala, né? Que é a geração que fica conectada o tempo todo. E para chegar a esse extremo, né? Nem o Google mais para a geração se tornou referência, é o TikTok. Para você ter uma ideia, o TikTok, né, eu vejo com os jovens, né, principalmente os adolescentes, chega ao ponto do TikTok bloquear o acesso, porque ele excedeu as horas de uso, né, que seria saudável, né? E tem uma política lá, o TikTok, ele faz esse bloqueio com o jovem. Eu já vi vários falar assim, caramba, fui bloqueado no TikTok. Eu falei, mas por quê? Excedi os horários, o tempo de uso, para chegar a esse extremo. Mas, do mesmo tempo, a gente sabe que é um mal quando ele é usado dessa forma, de forma excessiva, mas, no mesmo tempo, ele é uma ferramenta para o educador, para o professor. Voltando na tua pergunta aqui, para o professor. Por quê? Porque, da mesma forma que a gente pode fazer usando as metodologias ativas, que é uma sala de aula invertida, que é um aprendizado entre pares, que é fazer com que o aluno ele seja protagonista do próprio conhecimento, quando a gente faz isso, faz essa provocação, a própria tecnologia vai ajudar. E o professor vai fazendo o quê? Vai sendo o mediador do conhecimento. E aí, aquilo que ele acha que ele tem conhecimento, quando ele fala, caramba, eu trouxe um monte de informação, só que essas informações, elas não chegam nem aos pés daquilo que o professor foi contribuindo, foi mediando, foi expondo, foi trazendo, né, daquilo que ele tem como bagagem, seja de mercado, com bagagem dentro da área docência, dentro da educação propriamente dita, e sobre aquilo que é importante para ele aprender, para ele passar no vestibular, num concurso e realmente se dar bem na vida. E ainda nessa área da tecnologia, ultimamente a inteligência artificial dominou o mundo. Verdade. Principalmente na área educacional. Isso está trazendo até umas preocupações, porque praticamente o aluno pede para fazer o trabalho e a inteligência dá lá pronto. Como é que as escolas, os professores estão lidando com isso? No momento é uma interrogação, né? Tem as interrogações, tem as reticências nisso tudo. Mas assim, a questão das IAs, hoje tivemos até no início do semestre, né, vários workshops ou vários vídeos e várias informações sobre como lidar com as IAs, né, dentro da educação. Mas assim, ainda é muito novo. E o que o professor tem feito, né? Da mesma forma que ele começou a lidar com essas ferramentas tecnológicas que eu citei, né, para poder utilizar para lecionar, ele tem utilizado a IA também como uma referência também, apenas como mais uma ferramenta tecnológica. Ele já entendeu que se ele coloca um trabalho de pesquisa, o aluno vai se utilizar da inteligência artificial para poder fazer. Então ele
cria uma possibilidade do aluno trazer aquela pesquisa, mas ele ter que colocar também a sua opinião, colocar também o seu entendimento, fazer uma exposição do seu entendimento, e aí a IA não ajuda. Né? A IA vai trazer o conteúdo bem formatadinho para ele ali, né? Como na área sua mesmo, que você estava atuando anteriormente, estudando, que é a área de informática, né? Hoje os sites, né? A IA dá todos os códigos, você não precisa mais ficar Não vou negar, tinha né? código que eu pesquisava no pegamos, chat GPT. Tá vendo? Tá vendo? Acabei de pegar uma aluna no salto. Mas tá a maioria eu tentava fazer realmente sozinha, pedir ajuda dos meus colegas, era só tipo última opção mesmo que eu... Em última opção, quase sempre ou quase nunca? Vamos dizer no meio termo. Tá vendo? Então por isso que o professor, o amigo professor que está em casa sabe muito bem disso, né? A gente tem que parar de brigar com a tecnologia, como agora a inteligência artificial. A gente tem que entender como ela funciona, fazer uma imersão de conhecimento, por isso que o professor tem que ser muito versátil, não pode parar de estudar, porque você tem sempre coisas novas para aprender. Tem que trazer a tecnologia ao seu favor, e aí começar a utilizar dessa forma, né? O aluno vai trazer a pesquisa pronta, o aluno vai usar os códigos, tá bom, mas para que esse site, né? Qual né, vamos dizer assim, a ideia por trás desse site? Tudo bem, os códigos vão vir ali prontos, perfeito, mas você tem que planejar a ideia, a proposta, né? O começo, o meio e fim, qual a finalidade, não é? Você tem que fazer isso. O mesmo processo vai ser dentro da área de educação, quando as IAs começar a dominar. Ele vai trazer um trabalho formatado, às vezes um trabalho pronto, ele vai ter até os slides prontos, né? Que agora já tem várias IAs fazendo, né? No Canvas versus, né? Propriamente cria as imagens, cria os slides, cria tudo, né? Até cria os videozinhos, né? Pronto para ele. Só que o protagonismo do aprendizado vai ter que ser extraído em sala de aula do aluno. E aí você vai ter que forçar que ele realmente leia aquele assunto, ele possa peneirar aquele assunto para perceber se a IA realmente trouxe um assunto fidedigno, porque ainda é muito novo esse banco de dados, está ainda em desenvolvimento, né? Tem várias falhas quando se fala de referência, de biografia, né, de história em cima daquele assunto, né, ou até de atualização sobre aquele assunto. Então tem alguns, tá ali, né, realmente 100%, mas tem outros específicos, mais técnicos, que ela não consegue ainda alcançar. Então não tem jeito. O professor tem que utilizar a IA como referência, ele tem que aprender também como funciona a IA e ele tem que também fazer com que o aluno que traz esse trabalho muitas vezes pela IA pronta, ele possa abstrair, possa tirar, né, ali conhecimento. Então é um desafio a mais para o professor, viu? Eu não tiro isso, né, como você colocou uma proposta aqui meio desafiadora, né? E a IA, né? E é isso mesmo, a IA realmente ela é hoje um desafio para a área da educação. Principalmente para TCC, complicado. A gente tem a IA que identifica a IA. Para dizer, o plágio está em cima da IA. Entendeu? Então isso que hoje, né? O cara vai lá e fala assim, vamos fazer um TCC agora que era um sofrimento, né? De um semestre, um ano inteiro. Vou fazer agora em 2 semanas, né? E hoje tem, como nós temos os que identificam o plágio, hoje existem tecnologias, que aí nós usamos a IA, para identificar se existe uma identificação de aquele trabalho foi feito a partir de um plágio, ou seja, a partir de uma inteligência artificial. E não teve ali desdobramento de conhecimento próprio. Nossa. De pesquisa, né? De tudo. Tem que usar. Tá aí, felizmente ou infelizmente, vai fazer parte do cotidiano agora. Tem mesmo. E sobre educação, qual foi o momento mais emocionante, marcante para você que teve em sala de aula? É uma pergunta assim maravilhosa você fazer, eu acho, para um educador. Toda vez que você trouxer aqui educadores, eu acho que essa pergunta ela provoca, né, bastante reações, né, emocionais. Assim, eu tenho vários momentos na educação que foram destaques na minha vida. A gente tem momentos, por exemplo, há 2 anos atrás formamos uma senhora de 76 anos numa área técnica e ela fez 2 formações técnicas. Ela saiu de uma e foi para outra. E era a aluna mais aplicada da sala, mais esforçada, mesmo tendo os slides, mesmo tendo tudo, ela fazia questão de ficar ali, anotando e tal. E ela já era até aposentada,
era bacharel já em administração, já tinha passado a vida dela numa formação superior, mas ela fazia questão de continuar estudando. E ela fez 2 formações técnicas, uma atrás da outra, para poder ajudar a família que estava começando a estudar, as netas estavam começando a estudar, ela queria se atualizar. Acredita? Queria se atualizar para poder conseguir ajudar as netas que estavam em casa começando a estudar. E foi incrível, aquilo para mim também foi muito marcante, foi muito emocionante ver ela se formando, indo lá na formatura, na colação de grau. Imagina, 76 anos. Gente, é muito emocionante isso, né? Muitos pensam nessa idade descansar, relaxar. Som de água fresca, né? Som de água fresca, né? E outras situações, né? Por exemplo, esse semestre anterior eu fui paraninfa, né? De uma turma. É uma das melhores honras que o professor tem, quando a gente é convidado para ser paraninfa. Por quê? É um reconhecimento da turma que, de alguma forma, seja pela chatice de cobrar, seja de tanto puxar a orelha, ou seja de encher o saco deles de tantas outras matérias, né, você se tornou uma referência de conhecimento para eles. Entendeu? E foi para mim sensacional. Então, nesse ano de 2023, eu fui paraninfa, né, da turma do curso de logística, né, da ETEC de São Vicente. E para mim ali foi uma honra, eu fiquei muito emocionado. E quando o aluno vem, te dá aquele abraço e você entrega o canudo para ele, né, aquela emoção, e aí ele já faz aquela gracinha quando te dá aquele abraço, já fala, ó, pessoa, tô indo embora, eu não quero nem saber mais disso. Mas no fundo a gente vê que depois ele tá voltando de novo, volta a fazer outro curso. Né, Vitória? Tem umas pessoas que é assim, Quem né? sabe, né? Talvez. Né? Sai de um, aí volta pro outro e diz, nunca mais eu volto isso aqui, e aí fala, reclama, chora, diz, meu Deus, não vejo a hora de acabar. Daqui Quando menos espera, 6 meses depois, 1 ano depois, está retornando, né? E uma das coisas que me marcou também, Vitória, é formar o filho, o pai e depois, né, a questão mesmo da esposa e depois a namorada do filho que estava se casando, ou seja, uma família toda. Família toda. E olha que eu não tenho, nem tenho essa questão de idade e tal, mas é que como as nossas formações são de 2 anos, né, 3 anos, e coincidiu de um tá saindo, o outro tá entrando, o outro começou, porque viu que era bom, que realmente tinha condição de conhecimento e tinha condição de empregabilidade, e o que o pai, que já estava empregado na área, precisava da formação porque a empresa estava exigindo, o filho queria entrar na área e aí pegou, foi fazer, ficou um negócio assim, cara, eu dei aula para a família toda, né? E isso sem muito cabelo branco, eu falei, cara, é uma honra isso também, daqui a uns anos já vai dar aula pro neto. Eita, nós, aí seria muita experiência, né? Mas é sensacional, essas experiências são muito bacanas. Quando eu falo assim, cara, você deu aula pro meu pai, você deu aula pra minha irmã, você deu aula... Sabe essas experiências gostosas, né? De você ter passado na família daquela pessoa e ter transmitido o conhecimento, é maravilhoso. Então eu posso dizer assim, que a educação tem vários momentos que nos marcam, né? E eu digo que eu tenho bastante, mas esses às vezes fica muito, né, assim, ali na memória, né? Essa senhora de 76 anos, esse momento de ser um paraninfa de turma, né? Às vezes ser chamado para cantar com a turma, né? Fazer a bagunça com a turma, né? Que a gente termina fazendo como professor, às vezes se empolga com a turma. E às vezes também passar em quase toda a família. Isso é sensacional. É isso, Wellington. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Opa! Foi um prazer ter você aqui no programa. E agora fica à sua disposição para mandar algum recado para quem você queira. Opa! Gente, eu, assim, como educador, né, digo para você que a educação é sempre um ponto de interrogação para a sociedade brasileira. Por exemplo, eu estou no doutorado, apenas 1% do Brasil, né, tem essa especialidade, né, de ser doutor no Brasil. Isso é ruim. Então eu digo para você que está em casa, ainda a educação é uma solução para você ganhar bem, para você viver bem e poder dar uma condição boa para a sua família. Então, se você quiser me seguir, é só acessar também a minha rede social, o Wellington Aleixo, né, .oficial. Você pode me seguir lá, tem lá vários, né, conhecimentos distribuídos, desde a área de carreiras diversos, dou dicas de currículo lá, dou dicas sobre vocação profissional, dou dicas também sobre como você também inserir no mercado de trabalho. Então eu te convido a me seguir e acreditar também na educação. É isso, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui.
Perfeito, Vi. E um abraço e olha, é uma honra estar na TV Polo. Estamos finalizando mais uma edição do Polo Educação. Até a próxima!